Vamos falar da CPMI, que teve muito tumulto, teve bate-boca no dia de ontem lá em Brasília, a sessão da CPMI dessa quinta-feira, que recebeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca, do INSS. Mesmo convocado para esclarecer o escândalo da Previdência, que desviou bilhões de reais do bolso dos aposentados, o Careca do INSS preferiu ficar em silêncio, recusando-se a responder ao relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de Sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigidas a essa comissão parlamentar mista de inquérito. O relator da CPMI questionou a origem da fortuna do Careca do INSS. Ele também quis saber quais padrinhos políticos teriam aberto para práticas ilegais, mas não teve nenhuma resposta. Senhor Careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor Careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor adquiriu uma fazenda por 40 milhões de reais. A quem pertence esse imóvel? Senhor Careca do INSS, o senhor anda desfilando pelo Brasil nas asas de um jatinho. Esse jatinho pertence a qual político brasileiro? E orientado pelos advogados, o Careca do INSS, como disse o relator Alfredo Gaspar, leu um discurso em que tentou se justificar. Empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. Eis que os ânimos se acirraram quando o relator da comissão afirmou que o Careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como o principal responsável pela maior fraude da história do INSS no Brasil. A declaração provocou reação imediata do advogado de defesa, que discutiu com o deputado Zé Trovão, resultando na suspensão temporária da sessão da CPMI. O autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo para falar. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante de um autor do maior... Pode falar pela ordem para uma intervenção sumária.
peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que Eu sou advogado! Eu sou advogado! Vossa Excelência me respeita! Vossa Excelência me respeita! Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado! Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei! O senhor não tem. Está na lei! Não existe. Está suspensa a sessão. Pois é, daí o relator da CPMI sugeriu que se o Brasil tivesse pena perpétua ou pena de morte, o careca do INSS seria forte candidato. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI... Muito bem, na retomada dos trabalhos, o relator Alfredo Gaspar mostrou uma foto do careca do INSS em uma reunião com Valnei Queiroz, ministro da Previdência. Hora de receber a nossa comentarista convidada, a doutora Kátia Magalhães, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e também a nossa comentarista de todos os dias, Guta Pini. Sejam todas muito bem-vindas, bom tê-las conosco mais uma vez. Eu quero começar pela doutora Kátia Magalhães. O careca do INSS, ao final dessa sessão, dessa oitiva, desse depoimento, se comprometeu a enviar documentos das empresas dele. Inclusive, ele disse: tenho 18 milhões de páginas de documentos que posso entregar à CPMI de forma direta ou por meio da Polícia Federal. Bom dia, doutora Kátia, bem-vinda. Bom dia, Daniel, Guta, nossos espectadores. Que espetáculo deplorável, né? Um verdadeiro ringue de boxe lá no parlamento. E você vê, já acabou. O país ele é tão pouco objetivo, as investigações são tão pouco objetivas, que acabou-se não se apurando absolutamente nada. O tal careca do INSS ficou em silêncio, né? Lançou mão da sua prerrogativa constitucional de manter o silêncio, de não produzir prova contra si mesmo, e o relator prosseguiu em frente, né? E, a meu ver, acredito até que bem intencionado, né, de levar a cabo boas investigações, mas, a meu ver, chegou a extrapolar, falando de pena de morte, o senhor seria um sério candidato. Isso são afirmações nada técnicas, né? Fora totalmente das funções que se espera de um relator num Congresso Nacional, né? Está ali numa atividade investigativa. O objetivo de uma CPMI é investigar, e quando você está investigando, você tem que ter uma conduta séria. Você não pode ter uma conduta bravateira, falar em pena de morte, pena capital, que não existe. No Brasil, inclusive, é inconstitucional, e independentemente da opinião desse relator sobre a pena de morte, a pena capital, ela não existe por ser considerado pena cruel. Acabou, maior bate-boca, e aí houve o quê? A suspensão da sessão. Ficamos mais uma vez na mão, nós pagadores de impostos. E o pior de tudo, gente, com ou sem careca do INSS, com todas essas figuras sombrias que efetivamente roubaram, saquearam aposentados, pessoas vulneráveis, né, tanto econômica quanto emocionalmente, saquearam essas pessoas sem pena e sem dó. Nós somos incapazes de ir ao âmago do problema, que é a questão das parcerias do INSS. Por que diabo o INSS, que é uma autarquia federal, tem que
firmar parcerias com sindicatos, com outras entidades. Os idosos que quiserem contratar serviços, que o façam na sua esfera privada. Mas por que essa lambança toda de desconto em folha? É isso que dá. É isso que dá. O Brasil, ele vai criando essas armadilhas, esses gatilhos, exatamente para os gafos, né? Para os confiscos, para os golpes, como esse golpe bilionário do INSS. Temos que acabar com esse poder do Estado, com esse agigantamento, com esse Estado lotado de tentáculos, e vamos deixar que as pessoas desenvolvam as suas vidas privadas como bem desejarem. Então, uma lambança lamentável em todos os sentidos. Guta Pini, bom dia mais uma vez, seja muito bem-vinda. Como você avalia a postura do relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, na sua avaliação, na sua opinião, assim como disse há pouco a doutora Kátia Magalhães, a postura dele ao se dirigir ao senhor careca do INSS? Ele disse isso seguidas vezes. Na sua avaliação, nessa tão esperada, qual o impacto dessa atitude do relator nessa tão esperada oitiva com Antônio Camilo Carlos Antunes, o careca do INSS? Bom dia, Dani. Bom dia, doutora Kátia. Bom dia, nossa audiência. Eu estava com grande expectativa para ouvir as perguntas do relator, porque eu tenho acompanhado a CPMI e é o relator que começa com as perguntas, e ele é sempre muito técnico, muito objetivo. Então, se a audiência aí assiste a CPMI e vê que os vídeos são muito longos, eu recomendo assistir só o comecinho, que são sempre as perguntas do relator. Ali já está o coração dos questionamentos. O que eu entendi de ontem é que o relator estava já absolutamente convencido da culpabilidade do careca do INSS e mais, ele estava absolutamente indignado. E a postura do relator foi dessa forma e mais incisiva e mais bem diferente do que ele estava fazendo nas últimas oitivas, porque ela aconteceu justamente depois dessa declaração do careca do INSS. Ele falou ali por uns 15 minutos e no final da fala ele disse que não responderia às perguntas do relator, porque o relator já o tinha condenado, julgado, tinha o chamado de ladrão em oitiva anterior. Então, depois que ele falou isso, foi a vez do relator se manifestar. Então, ali já deu para ver que o relator já ficou meio abalado ali emocionalmente por conta dessas falas. Então, ele já estava indignado com todas as provas que ele está tendo acesso, e depois do careca ter dito que não iria responder especificamente as perguntas dele, eu acho que ali foi realmente o estopim. Então, ele metralhou o careca do INSS, embora o investigado não tenha respondido nenhuma das perguntas do relator, ainda assim o relator não se calou e metralhou, colocou todas as perguntas na mesa. Depois, o investigado respondeu as perguntas dos deputados e senadores. Ele só ficou silente diante do relator mesmo. Então, o que eu avaliei ali, Dani, é que realmente o relator está absolutamente indignado com o que está acontecendo e já convencido da culpabilidade do careca do INSS, e aí ele não conseguiu conter essa emoção, essa indignação. Perfeito. E na fala do próprio careca do INSS, ele deixa isso muito claro. Na opinião dele, ele já fez uma opinião também relacionada à ação do relator, de que de fato ele já está julgado e condenado. Mas ele teve a oportunidade no dia de ontem de se defender, de justificar as suas ações, respondendo justamente ao relator Alfredo Gaspar. Não fez uso do direito de permanecer em silêncio concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Não quis se defender. Mas, doutora Kátia e Guta Pini, segundo um levantamento do portal Metrópolis, ao menos 11 carros de luxo que pertencem aí ao careca do INSS, o senhor careca do INSS, ainda não foram apreendidos pela Polícia Federal, como uma Porsche avaliada em R$986 mil, quase R$1 milhão, e um Audi de quase R$800 mil. No total, a PF já apreendeu 14 veículos. Antes da gente colocar um ponto final na discussão desse assunto,
Em outro momento do depoimento, o careca do INSS disse que não gosta de ser chamado de careca do INSS. Jamais fui esse personagem fictício, o chamado careca do INSS. Rótulo criado por senhor Eli Cohen, que induziram pessoas de bem, veículos de comunicação respeitados, profissionais de imprensa e toda a sociedade a acreditar em uma narrativa fantasiosa, construída a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas. Pois é, e a CPMI do INSS aprovou um pedido de prisão preventiva contra o advogado Nelson Williams, suspeito de envolvimento no escândalo dos descontos associativos do INSS. A solicitação foi apresentada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e baseia-se em informações da Polícia Federal. Relatórios do COAF apontaram movimentações atípicas de cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024 em contas do escritório de Williams. Ontem também, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, a respeito de quem estávamos falando há pouco, falou sobre a prisão do empresário Rubens Oliveira Costa por falso testemunho no seu depoimento e defendeu a liberação das imagens do careca do INSS nas dependências da Câmara. O empresário foi preso, recebeu voz de prisão e já está solto. Teve pagamento de fiança ou não? Porque estão dizendo que não. Eu não sei dizer porque essa responsabilidade é do presidente da comissão, mas é a legislação brasileira. O falso testemunho é um crime que ele foi feito para incentivar a mentira. Então, assim, as pessoas têm que levar em consideração que esse direito de mentir só existe no Brasil. Esse direito de você estar sendo investigado e falar o que quer, mesmo sendo mentira. Mas aconteceu aqui e a perspectiva foi que a mentira foi em relação à fala dele e ele foi preso em flagrante por falso testemunho. Eu pedi paralelamente ao flagrante a prisão preventiva, porque muitos dados demonstram que esse pessoal da organização criminosa não poderia estar solto. Relator, as imagens do Senado têm que ser liberadas, né? Está sob sigilo até hoje. Olha, eu acho que aqui é uma casa pública, nós somos funcionários do povo, a transparência é muito importante. O Senado agora tomou uma decisão muito importante para o Brasil, que foi enterrar essa PEC, e poderia dar um exemplo mais bacana ainda, liberando as imagens do careca do INSS nas dependências da casa, porque eu tenho certeza que ninguém deve nada e não seria coerente você aprovar o enterro dessa PEC nefasta e ao mesmo tempo blindar as visitas do careca aqui na casa. Pois é. Se no Brasil houvesse pena de morte, se no Brasil houvesse prisão perpétua, o careca do INSS, ou o senhor careca do INSS, é o que disse aí Alfredo Gaspar, seria um fortíssimo candidato, já estaria sentado na cadeira. Bom, vamos ouvir o comentário de Fabiana Barroso sobre esse trecho da CPMI ontem. Olha que o Brasil desafia a gente a ser sério e a rir ao mesmo tempo, né? Parecemos que sofremos de bipolaridade no mesmo instante. Porque, primeiro, quanto custa esse ingresso desse show aí? E a gente sabe que custa caro. Custa caro em todos os sentidos. Mas o senhor Alfredo aí, que é o relator, que também é procurador, como ele falou, foi promotor de justiça, então ele tem essa veia aí e foi na lata, né, falou, o ato provocativo que a gente acabou de ver, né, senhor careca do INSS, deixa assim, desestabiliza, né, a pessoa, e é importante a gente ver que é exatamente assim que as coisas funcionam no Brasil, mas ele está fazendo um bom papel. Em relação à pena de morte, em relação a penas severas, tem muitos que sonham com isso, né? Pena de morte, a gente sabe que no Brasil tem uma distância muito longa, porque somente inocentes, assim que eu creio, que estariam fadados à pena capital, mas penas realmente boas, né, puxar uma cana boa, ia ser maravilhoso, num efeito punitivo e para não ter tanta impunidade no Brasil, mas a gente sabe também
que isso é mera narrativa, que os poderosos nunca ficam presos muito tempo, ainda mais essas pessoas ligadas a esses esquemas, etc. Pelo menos é isso que mostra a história recente do Brasil. Isso deve mudar? Deveria mudar. Todos nós deveríamos brigar por isso, porque essa questão de impunidade acaba fazendo com que o crime cada dia mais fique mais, né, exposto e chacoalhe os ombrinhos e diga, não estou nem aí. Como a gente vê na postura de diversos que estão aí e que a gente está entendendo, sim, que o Supremo Tribunal Federal, e aí na figura do André Mendonça, infelizmente, está protegendo, mesmo que debaixo aí da suposta lei, está protegendo essas pessoas de sofrerem os martírios daqueles que supostamente cometem crimes. Então está bem exposto, fora bate-boca, tudo mais, né? Então, mas essa é a síntese do Brasil. Pessoas apertando as outras para que finalmente a impunidade não reine no nosso país.